Bom dia a todos, a toda a comunidade de São Simão, comunidade de Itaguaçu. Em virtude do enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, as nossas reuniões serão restritas aos vereadores e servidores auxiliares de trabalho do plenário, ficando disponibilizado aos munícipes o acompanhamento através da transmissão por rádio e por acesso remoto via internet, através do site da Câmara Municipal, sãosimão.gov.leg.br. Havendo um número legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Antes de começarmos a sessão, gostaria de estar convidando aqui para fazer um momento com Deus, o padre Rondinaldo. Seja bem-vindo, padre. Bom dia, nobres vereadores, vereadoras, aqueles que se fazem presente também nesta Casa de Lei. Quero também cumprimentar o nosso povo de São Simão, de Itaguaçu. Quero trazer nesse dia a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26, que diz: para Deus tudo é possível. Quero invocar neste momento a presença de Deus sobre esta sessão, pedindo que tudo aquilo que nós não conseguimos resolver, ou que muitas vezes nós tentamos e não estamos dando conta, que Deus nos ajude, que Deus proteja a nossa cidade, nos guarde e nos governe sempre, nos mostrando o caminho a seguir. Por isso, quero neste momento convidar a todos a nos colocar na presença de Deus e pedir a Ele que derrame suas graças sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos livrando de todos os perigos do corpo e da alma. Por isso, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão do nosso padroeiro São Simão, desça sobre esta reunião, sobre todos os projetos, sobre tudo aquilo que for decidido em prol da nossa comunidade, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero também pedir a licença para fazer um convite, senhor presidente. Nesta semana, então, nós estamos nos preparando para o tríduo do nosso padroeiro, dia 28 de outubro, e no domingo, dia 25, nós teremos então a bênção da pedra fundamental do início da construção da nossa igreja. Gostaria de expressar a nossa gratidão e também o convite a todos os nossos vereadores, toda a comunidade, a todo o povo de Deus, de São Simão e de Itaguaçu, que possam se fazer presente conosco no domingo, dia 25, às 18 horas, no terreno ao lado da igreja. O senhor bispo, Dom Nélio Orteia, estará então fazendo a bênção e nós iremos então iniciar a construção. Fica aqui também nosso convite para todos participarem conosco. Deus abençoe. Obrigado pela palavra, Padre Rondinaldo. Estendendo os convites aí a toda a comunidade de São Simão de Itaguaçu, para o lançamento da pedra fundamental da nossa querida paróquia. Sejam todos convidados. Com a palavra, senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Senhora secretária, como hoje tem orador inscrito, eu gostaria de estar consultando os novos colegas a não leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, quem se discordar que manifeste pé. Aprovado. Com a palavra, senhora secretária, para a leitura das matérias constantes para o expediente. Bom dia a todos os presentes no plenário, autoridades presentes.
aos internautas e ouvintes da Rádio Formato FM. Iniciaremos, então, após a dispensa da leitura da ata, com a leitura do expediente. Do expediente consta o parecer exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. O parecer versa sobre matéria de competência dessa comissão nos termos do artigo 29, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Trata-se da análise das contas de governo do município de São Simão, referente ao exercício de 2004, de responsabilidade do senhor José Márcio Vasconcelos Castro. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás manifestou à Câmara Municipal parecer prévio pela rejeição, por meio do acórdão número 00120 de 2010, nos autos do processo número 10.801 de 2008, relativas às contas de governo do Poder Executivo, referente ao exercício de 2004, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 79 da Constituição do Estado de Goiás e do artigo 27 da Lei Orgânica do Município. As irregularidades apontadas no parecer prévio do TCM são: irregularidade número 1, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está aqui, né, devidamente, na inscrição de despesa a pagar, o saldo disponível, no final, diz que não cumpriu. E dos restos a pagar do exercício. A manifestação da comissão das questões processuais. Quanto à alegação de descumprimento do prazo de 60 dias para disponibilização das contas à população para exame e apreciação, alega o ex-gestor que, em razão da pandemia do Covid-19, as atividades da Câmara Municipal de São Simão estavam suspensas desde 16/3/2020, o que pode ter impedido o cumprimento do prazo de 60 dias previsto lá no parágrafo 3º do artigo 79 da Constituição Estadual. No entanto, essa alegação não procede. Nos termos do artigo 3º do edital publicado no dia 24 de março de 2020, de disponibilização das contas à população, restou estabelecido que, em razão da pandemia do coronavírus, Covid-19, as contas poderiam ser consultadas no horário entre as 7 às 11 na Câmara Municipal, ou poderiam entrar em contato com a secretária de plantão. Se não, vejamos o decote abaixo. Na vigência do Decreto número 5, Covid-19, Resolução 50 de 2020, os balanços e balancetes poderão ser consultados no horário entre as 7 e as 11 horas da Câmara Municipal, ou podendo procurar a secretária de plantão das 13 às 17 horas pelo telefone 64 9966 6932. Continuam em vigor os itens que constam do edital e não foram alterados por esta errata. Registre-se e publique, cumpra-se São Simão, Goiás, 24 de março de 2020. A irregularidade número 2. Não aplicação do mínimo constitucional às ações e serviços públicos de saúde e de educação, contrariando o disposto lá nos itens da educação e da saúde. E a irregularidade número 3. Aqui, nesses itens, fala que o mínimo a aplicar na educação é 25% e foi aplicado 24,67%. A conclusão, aplicação irregular. O mínimo a aplicar na saúde, 15%. Foi aplicado 12,13%. Conclusão, aplicação irregular. Irregularidade número 3. Movimentação orçamentária e extra-orçamentária demonstrada no balanço financeiro diverge das acumuladas dos balancetes mensais, prejudicando a apuração dos saldos. Da movimentação orçamentária, o desequilíbrio orçamentário contraria o princípio do orçamento equilibrado entre receita e despesa, prevista no parágrafo 1º no artigo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ensejando
a aplicação de multa prevista no artigo 128 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. O ex-prefeito foi devidamente notificado para exercer o contraditório e a ampla defesa no prazo de 20 dias, tendo apresentado suas alegações dentro do prazo legal. Além disso, por sua solicitação, foi ouvido pela Comissão de Finanças e Orçamento, juntamente com seu assessor técnico, no dia 4 de setembro do ano de 2020. Eis o resumo dos fatos. Portanto, resta evidente que as contas ficaram à disposição de qualquer cidadão que tivesse interesse em consultar na sede do Poder Legislativo, não havendo que se falar em nulidade. Vale lembrar que o direito brasileiro segue as pegadas do direito francês, no qual predomina a orientação expressa no aforismo, isto é, não se decreta a nulidade de qualquer ato processual sem a comprovação de prejuízo. A invalidação dos atos requerida pelo ex-gestor, portanto, pressupõe prejuízo e o princípio supramencionado é a viga mestra do sistema de controle das nulidades processuais. No caso, o ex-gestor não comprovou prejuízos, até mesmo porque as contas ficaram disponíveis à população pelo prazo de 60 dias. Além disso, o ex-gestor foi notificado para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa no prazo de 20 dias. Em situação análoga, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, processual, civil e administrativo, servidora pública, readaptação funcional, produção de prova pericial, interpretação do artigo 431-A da nulidade relativa de ato processual, demonstração de prejuízo, necessidade, reexame probatório, impossibilidade. Discute-se, no presente recurso especial, existência de nulidade processual em virtude da realização da perícia médica sem a presença de assistente técnico do direito federal. A Corte Especial, o STJ, no julgamento dos embargos de divergência, pacificou o entendimento de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada por prevalência do princípio e o tribunal, o que manteve a sentença que considerou válida a perícia feita sobre a fundamentação de que não houve efetivo prejuízo, visto que todos os quesitos previamente apresentados pelas partes foram integralmente respondidos pelo perito, e que há oportunidade de constatar o conteúdo do laudo. Acrescentou que a sentença julgou procedente o pedido de outrora recorrida com suporte em todo o acervo probatório juntado nos autos, não apenas na perícia. Transcrevo, exceto do acórdão recorrido, a douto sentença vergastada, julgou precedente o pedido da autora, recorrida para que seja readaptada em suas funções laborais em virtude de doença acometida que a impediria a continuidade dos serviços hoje executados. Tal decisão está fundamentada nas informações juntadas dos autos, inclusive na perícia que atendeu os questionamentos tanto da autora quanto do réu. Não tendo, então, qualquer justificativa para anulação. Da análise dos autos, verifica-se a sentença atacada, que entendeu pela possibilidade de readaptação funcional da autora em outro cargo público compatível com sua limitação laboral. Está em harmonia com o acervo probatório, bem como de acordo com o entendimento sobre o tema, porquanto tanto a Gerência de Perícia Médico-Odontológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nas folhas 18, como o perito judicial, lançaram um relatório no sentido de readaptação. Diante disso, concluiu a participação do perito assistente não teria relevância para o desate da lide, porquanto presente nos autos os elementos suficientes para sua solução. Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelas instâncias ordinárias a fim de reconhecer a existência de prejuízo capaz de justificar a decretação da nulidade da prova pericial, é necessário proceder ao reexame do conjunto fático probatório dos autos e que, vedado na via do recurso especial ante o óbito disposto da súmula, a pretensão de simples reexame da prova não enseja recurso especial,
agravo regimental não provido. No mesmo sentido, tem entendido o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que a ação ordinária de cobrança seguro de vida em grupo aplicação no Código de Defesa do Consumidor, dever de boa-fé, nulidade de perícia contábil, intimação equivocada da data da realização dos trabalhos, ciência inequívoca das partes sobre a reelaboração da prova e existência de prejuízo, a parte implementação do risco contratado, invalidez permanente, pagamento de acordo com a extensão da lesão, previsão contratual, desprovimento dos apelos. Os serviços securitários estão submetidos à disposição do Código de Defesa do Consumidor. Enquanto relação de consumo, eventual interpretação de cláusula contratual deverá ser feita de forma mais favorável ao consumidor. O direito brasileiro segue as pegadas do direito francês, no qual predomina a orientação expressa no aforismo, isto é, não se decreta a nulidade de qualquer ato processual sem a comprovação de prejuízo. No caso, inexiste prejuízo comprovado, porque, malgrado publicada data divergente da qual seria realizada a perícia, as partes foram devidamente intimadas da realização dos trabalhos, tendo a seguradora apresentado os quesitos da peça contestatórias, os quais foram devidamente respondidos pelo expert no laudo pericial. Essa citação do rei Guilherme Gunterberg Isaac Pinto, 5ª Câmara Civil, julgado em 28/6/2019. Da fundamentação quanto à análise das contas. Os principais critérios legais e regulamentares observados na análise das contas de governo remetem às disposições pertinentes da Constituição Federal de 1988, da Constituição do Estado de Goiás de 1989 e da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e legislação infra. Observam-se particularmente as normas do direito financeiro pela elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, estabelecidas devidamente na Lei de número 4.320 do ano de 1964. E nos normativos decorrentes das competências delegadas ao Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, assumidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Também são observadas as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, instituídas na Lei Complementar número 101 do ano de 2000. No caso das especificidades atinentes aos serviços de contabilidade, tornam-se por base as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que tratam das normas brasileiras de contabilidades aplicadas ao setor público. O balanço financeiro teve um desequilíbrio de 450.004,97 entre os saldos de receitas e despesas. Cumpre salientar que a aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino foi correspondente, então, a 24,67% dos impostos e transferências, desatendo-se ao limite mínimo de aplicações de 25%, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal do ano de 1988. No mesmo sentido, a aplicação em ações e serviços públicos de saúde correspondeu a 12,13% da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 158 e a linha B do inciso 1 do caput do parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal, desatendendo ao limite mínimo de aplicação de 15%, conforme determina o artigo 7 da Lei Complementar número 141 do ano de 2012. O ex-prefeito aplicação dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade para não consideração do descumprimento legal. No entanto, acompanho o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, expressado no parecer prévio. A conduta do ex-prefeito
a um só tempo, violou a Constituição Federal, a lei orçamentária do município de São Simão, o que poderia ter possibilitado, inclusive, a intervenção dos estados de Goiás no município de São Simão. E configura crime de responsabilidade do chefe do Executivo. Em função de estudo que consta no processo de julgamento de contas, alvitra-se que o ex-gestor desatendeu o limite prudencial estabelecido no artigo 212 da Carta Magna, na medida em que não aplicou o mínimo 25% da receita oriunda de impostos na educação e deixou de aplicar o mínimo de 15% da saúde. Deste modo, as rendas e verbas públicas tiveram aplicação diversa da assimilada na Carta Magna. O prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, deve atentar-se aos parâmetros definidos com as despesas atinentes à educação e saúde em caráter obrigatório, sem qualquer possibilidade de discricionariedade. A atitude do ex-prefeito configura, inclusive, o crime de improbidade administrativa. Vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Apelação civil, ação civil pública, ato de improbidade administrativa, dolo ou culpa, aplicação da lei de improbidade administrativa para agentes políticos, dano ao erário, penalidades aplicadas ao caso, proporcionalidade. 1. Configura-se ato de improbidade aquele praticado por agente público, servidor ou não, em desfavor de administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios ou contra a empresa incorporada no patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual. Caso restou comprovado que o requerido apelante não cumpriu determinação constitucional na aplicação de recursos provenientes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino no ano de 2004, não tendo aplicado o percentual mínimo previsto no artigo 212 da Constituição da República. Apelo conhecido e improvado no Tribunal de Justiça de Goiás, apelação civil, segue o número de Cachoeira Alta, réu dos Rochas, a Câmara Civil, julgada em 1/9/2015. Segundo Dirley da Cunha Júnior, que diz, como decorrência da indisponibilidade do interesse público, a atividade administrativa só pode ser exercida em conformidade absoluta com a lei. O princípio da legalidade é uma existência que decorre do Estado de Direito, ou seja, da submissão do Estado, do Império e da ordem jurídica. Portanto, restou comprovado que o ex-prefeito não cumpriu a determinação constitucional na aplicação dos recursos provenientes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino e na saúde no ano de 2004. Os gastos com o pessoal do Poder Executivo atingiram 41,41% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54%. Estabelecido devidamente no artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não foram contratadas as operações de crédito, portanto, não se aplica o disposto no artigo 167 da Constituição de 1988, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. O município apresentou inscrição de despesas a pagar em 31 de dezembro do ano de 2004, no importe de R$ 6.134.797,51, e um saldo disponível de R$ 509.871,84. Descumprimento, assim, no disposto do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, causando desequilíbrio das contas públicas,
devidamente estabelecidos no artigo 1º da Lei de número 101 de 2000. Assim, mormente a constatação de irregularidade aptas a macular as contas, a reprovação é medida que se impõe. Isto exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento acata integralmente as razões apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e manifesta no sentido de considerar irregulares e reprovadas as contas do Poder Executivo do município de São Simão, Estado de Goiás, referente ao exercício de 2004, mantendo o parecer prévio pela rejeição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por meio do Acórdão 00120 do ano de 2010, nos autos do processo de número 10.801 do ano de 2008, nos termos do decreto legislativo proposto a seguir. São Simão, 16 de setembro, assinam o parecer os vereadores da comissão: Ana Maria Lemes da Silva, relatora, vereador Adriano Pimenta, presidente, e o membro da comissão, vereador Fábio Moura Siqueira, o Quebinha. Votação nas comissões. Votaram de acordo com o voto apresentado pela relatora. Aprovados com 2 votos a favor, Adriano e Ana Maria. 1 contra do vereador Fábio Moura Siqueira, o Quebinha. Senhor presidente, nobres vereadores, do expediente, ora recebido o parecer exarado pela Comissão Finanças e Orçamento, já está, nesse momento, despachado pelo presidente para a ordem do dia desta sessão, onde será colocado em única discussão e depois votação. Lembrando ainda que o projeto de lei de número 725, que trata do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de São Simão para o exercício de 2021, continua tramitando nesta casa. O presente projeto tem por fim apresentar aos membros desta Casa de Leis a proposta orçamentária para o exercício de 2021, visando adequar o município para a execução orçamentária do exercício de 2021. Ao elaborarmos a proposta, procuramos corrigir as deficiências ocorridas nos exercícios anteriores e de acordo com os índices publicados por instituições autorizadas. Procedemos à atualização monetária a fim de se adequar à atual realidade financeira, sendo que no decorrer do período veremos que estão dentro das expectativas. Por esses fatores já esclarecidos, solicitamos a esta augusta Casa de Leis no sentido da aprovação para que possamos desenvolver nosso município sem percalços que possam prejudicar a administração. Certo de merecer especial atenção, aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração aos membros desta Casa. Portanto, o projeto de lei de número 725 já está disponível, acredito que no site da Prefeitura, para que todos possam dar as suas sugestões. Devido à pandemia, o Tribunal de Contas explicou que cada município decide como será essas audiências públicas. E a maioria dos municípios do Estado de Goiás continuará como foi feito na Lei de Diretrizes e Orçamentárias. Lá atrás, no mês de julho, foram recebidos todos os pedidos no site da Prefeitura. E aqui a Secretaria da Câmara Municipal também, a pedido do senhor presidente e demais vereadores, está à disposição para que todos possam deixar aí as sugestões por escrito, ou quem quiser falar, nós iremos anotar e publicar no site para que a equipe de contabilidade da Prefeitura possa ter acesso às sugestões. Essa lei, que orça e fixa a despesa do município para o exercício de 2021,
ela está aí no valor global de R$ 120.832.750, envolvendo aí todos os recursos de todas as fontes, compreendendo o orçamento da Câmara Municipal, o orçamento da Prefeitura Municipal, o orçamento do Fundeb, o orçamento do DEMAES, o orçamento da Fundação Municipal de Assistência Social, o Fundação Municipal de Assistência Social, a Fundação Municipal de Saúde e o orçamento da Fundação Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, como todos vêm observando, durante todos esses meses nós estamos aí tecendo comentários sobre esse importante projeto que está à disposição de toda a comunidade de São Simão, Itaguaçu, Olarias, para que possam ter em mãos o projeto. É só procurar a secretaria que imediatamente nós tiraremos as cópias. Senhor presidente, nobres vereadores, não há vereadores inscritos à mesa para apresentação de matérias. Podemos ir direto à ordem do dia desta sessão. Com a palavra, vereador Fábio Capanema. Bom dia a todos. Presidente, eu queria só pedir a suspensão da sessão por 5 ou 10 minutos, pudéssemos reunir lá na sua sala. Ok? Muito obrigado. Vamos ausentar durante 10 minutos para nos reunirmos com os vereadores e logo após voltaremos. Avisa que as comissões estão se reunindo, isso é regimental, voltando daqui a 10 minutos.
Na ordem do dia, o ideal é que, como já fez a leitura, já chame o senhor Valdir para fazer o seu. Eu só vou fazer um resumo aqui. Põe na ordem do dia que eu explico. Com a palavra, a sua secretária, para anunciar as matérias constantes da pauta da ordem do dia. Da pauta da ordem do dia, senhor presidente, nobres vereadores, consta então o projeto relatório exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento, isso exposto com relação ao exercício de 2004, mantendo o parecer prévio pela rejeição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por meio do Acórdão 001-20 de 2010, nos autos no processo número 10.801 de 2008, nos termos do decreto legislativo proposto a seguir. A Ana Maria Lemes, relatora, o Adriano Pimenta, presidente, Fábio Moura Siqueira, vogal. Votaram de acordo com o voto apresentado pela relatora. Aprovados com 2 votos a favor, Adriano e Ana Maria, 1 contra do vereador Fábio Moura Siqueira. Portanto, o parecer exarado pela Comissão Finanças e Orçamento, referente ao o balancete, né, do exercício de 2004 do ex-gestor José Márcio de Vasconcelos Castro. Está aí em única discussão e após votação. Estando aí presentes no plenário o contador e o ex-gestor, o presidente eles já manifestaram que gostariam de fazer uso da palavra, o presidente vai continuar aí seguindo os trâmites dentro do regimento interno. Gostaria de convidar o doutor Valdir, né, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, obrigado aí pela oportunidade, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer também a presença aí dos meus amigos, doutor Márcio e o Marcinho, nós carinhosamente aí o chamamos, e recebi essa incumbência, na realidade, de poder fazer uma explanação acerca dos apontamentos que foram feitos, que levaram à irregularidade das contas pelo tribunal, né, já na resolução mencionada, e dentro de uma movimentação do qual São Simão sempre foi um município ímpar no estado de Goiás, e para nós que somos técnicos, são situações assim bastante simples que precisam somente de ser melhores esclarecidas para aclarear aí, inclusive, qual que é o motivo que leva a esse julgamento. Então, são 3 pontos. O primeiro, vou direto ao mérito,
primeiro é relativo ao descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo, sobre o descumprimento de aplicação dos índices constitucionais de educação e saúde. O terceiro fala da movimentação entre o orçamento e a execução de receitas e despesas dentro daquele período, que foi o exercício de 2004. Lembrando que 2004 tinha somente 4 anos aí da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em se tratando, então, desse primeiro apontamento, que leva à irregularidade das contas, de que o município possuía, naquela época, somente R$ 591 mil em caixa, contra R$ 3.800 inscritos em despesas a pagar, que, consequentemente, culminaram aí com esses restos a pagar. É preciso que todos que estejam presentes, e principalmente os pares que estarão fazendo a aprovação do processo, possam compreender que, dentro da administração pública, não há um tipo de lançamento que não tenha que ser empenhado. Empenhado é um termo do direito financeiro, onde se compromete o orçamento para que seja atendido aí as necessidades da coletividade. Só que, muitas vezes, para exemplificar e para ilustrar o fato específico dessa dívida, nem sempre o valor que é empenhado ele é executado ao longo do exercício. É por isso que a legislação, a Lei 4.320, ela traz no artigo 63 a necessidade de usar um pressuposto que é chamado de liquidação de despesas. Então, por exemplo, você contrata um médico para trabalhar durante 12 meses a R$ 10 mil por mês. Eu não posso ficar empenhando R$ 10 mil todos os meses. O valor total do exercício é empenhado em janeiro. Então, significa que 10 vezes 12, lá em janeiro, nós teremos um empenho de R$ 120 mil. Mas, ao longo dos meses que o médico for trabalhando e que ocorra o faturamento, aí é chamado de liquidação, ou seja, verifica-se o direito adquirido daquele montante que foi empenhado, e esse valor, por sua vez, pode ser pago, cumprindo as 3 funções da despesa pública. Vamos dizer que lá em outubro, esse médico desiste. Ele arruma uma atividade aqui em Paranaiguara, fala, não, eu vou deixar o município de São Simão. Só que ainda resta no seu contrato os meses de novembro e dezembro. Mas lá em janeiro estava empenhado quanto? 120. Mas ele só cumpriu a obrigação e gerou direito em cima de R$ 100 mil. Então, para ilustrar essa situação que o Tribunal de Contas aponta como sendo responsabilidade do Zé Márcio, de resta pagar, que descumpre o artigo 42, era preciso verificar quais dessas despesas que culminou com um montante de mais de 3.800.000, que realmente foram executadas à risca. Porque não se pode imputar na responsabilidade, como o resta a pagar total, as despesas que foram empenhadas. Porque são passíveis, muitas vezes, de ser canceladas no final do exercício. E, muitas vezes, por que não anula? Por que não se cancela esse saldo remanescente de serviços não prestados, de mercadorias não entregues, de obras não executadas? Somente para não onerar o orçamento do ano seguinte. Mas isso não caracteriza uma infração. Então, automaticamente, é preciso, antes de avaliar somente os números frios, verificar quanto do montante de 3.800.000 que realmente deva ou não ser coberto pelos R$ 500 mil que sobrou na conta. Que é a segregação dos restos a pagar processados e dos restos a pagar não processados. Porque, pela nossa avaliação, inclusive as documentações para manuseio estavam um pouco difíceis, porque tem folha lá que está até derretendo. De 2004 para 2020, são somente 16 anos. Realidades totalmente distintas. Então, para concluir em cima desse tópico relativo aos restos a pagar, além
de ter que avaliar a questão técnica, de separar o que é resta a pagar processados e que realmente estejam aptos a serem recebidos dos não processados, que o fornecedor ou o prestador não tem direito realmente de receber, existe a questão da essencialidade da despesa. Nenhum gestor, principalmente com 4 anos somente da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele deixaria de atender as áreas da educação, da saúde, a infraestrutura, inclusive, de um município que é expoente no estado de Goiás. Várias pessoas, vários gestores à época, e ainda continuam, têm inveja de não ser o gestor ou o prefeito do município de São Simão, pelas riquezas que foram produzidas, que vocês conseguiram aqui para melhorar o desenvolvimento. Então, isso tem que ser levado em consideração, porque nenhum governo, não é porque é final de mandato e que tenha que cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai deixar de atender a comunidade nesse sentido. Ele não vai deixar o hospital fechar as portas, ele não vai despedir os médicos, ele não vai mandar os alunos para casa, ele não vai cortar 100% da folha de pagamento. Então, assim, é preciso que nessa avaliação soberana do Poder Legislativo, tenham simplesmente essa sensatez de observar a questão técnica, que é a segregação dos restos a pagar processados e dos não processados, que na hora que você retira esse valor, quem é que deixaria R$590 mil em conta? Então é porque a gestão estava racionalizada. Então, em relação a esse item, é necessário que se avalie, primeiramente, essa questão, essa segregação, porque o valor que estava em caixa à época, os R$591 mil, é suficiente para poder cobrir os restos a pagar processados que ficaram daquele exercício. Segundo ponto, não aplicação na educação e saúde. O Tribunal de Contas, ele aponta no seu relatório, inclusive, 2 informações, e eu tenho a segurança de mostrar para vocês. Esse documento é oficial do Tribunal de Contas, foi extraído no dia 26 de maio de 2005, às 12h03. Esse documento, inclusive, pelo Tribunal de Contas, você está mais perto, pode verificar que ele está anotado a lápis, esse processo. Ele está anotado a lápis aqui. E ele traz 2 percentuais, dizendo que a educação, num primeiro momento, aplicou 24,43%, e no outro, ela aponta que aplicou 24,67%. Esse documento foi extraído do próprio bojo do processo que está em apreciação hoje por esse Poder Legislativo. Só que quando nós pegamos os valores que foram gastos com a administração direta, vamos dizer assim, que era a Secretaria de Educação em si, de 2.611.000, e eu somo ele com o valor que era deduzido para a formação do Fundeb, que também é aplicação na saúde, nós vamos ter aqui um montante de aplicação de R$ 5.569.555,48, que, dividido na proporção pela receita, chega numa aplicação de 24,95%. O que é que restou naquele exercício de 2004 sem aplicação? Somente 0,5%, que, aplicado esse percentual em cima da receita de 22 milhões, é somente o valor de R$ 11.161,33 que ficou para o exercício de 2005, para ser aplicado. Buscando as legislações, como especialista na área financeira, encontramos aqui a lei que está plenamente em vigor, a Lei 7.348/95, que no seu artigo 4º, parágrafo 4º, diz o seguinte, que a diferença não aplicada no exercício poderá ser compensada e aplicada no exercício financeiro subsequente. Agora vejamos, se Zé Márcio, prefeito do município naquele período,
aplicou 5.569.555,48 e deixou de aplicar 11.148, primeiro que o valor é irrisório. Invocamos, inclusive, desse plenário, o princípio da insignificância. E, por outro lado, o amparo legal, que é a Lei 7.348, que fala que o valor pode ser compensado no exercício subsequente. Está devidamente amparado esse processo. Então, em relação ao item de não aplicação da educação, essas são as nossas considerações. Passando, então, para a saúde. Mesmo caso, Tribunal de Contas, no dia 23 de maio de 2005, às 14h33, expede um documento, também oficial, isso aqui foi retirado, inclusive, do bojo do processo, aonde explica que os gastos com administração direta e indireta foram da ordem de R$ 3.884.132,51, que, tirado a proporção da receita oriunda de tributos e transferências daquele período, chega-se ao montante de 16,52. Tribunal de Contas, os técnicos, inclusive até mesmo pelas oscilações, pelo respeito que nós temos por quem avalia, inclusive como órgão auxiliar desse Poder Legislativo, também comete equívocos. Agora, por que subtrair dessas aplicações 1.730.000 e existir uma anomalia nas contas de São Simão naquele período e que não foi considerado, porque vocês tinham instituído aqui uma fundação hospitalar de saúde São Simão, e esse valor não foi considerado. E quando você soma, na realidade, os valores que estão prescritos nas folhas do processo em apreciação, ao invés de déficit, você teve um superávit aqui de 1,52%, que é o que a emenda constitucional determina que a aplicação, que é no mínimo 15%. Então, se ela me obriga a aplicar 15%, mas foi aplicado aqui, foi 16,52%, e devidamente comprovado nos autos. Então, a interpretação, na hora de passar para a resolução, não se sabe por quais cargas d'água, vocês com certeza sabem, mas os percentuais foram informados indevidamente. Mas foi 16,52 e isso aqui está comprovado nos autos. Por fim, em relação à movimentação orçamentária, falar de superávit e déficit no Brasil, já para concluir minhas palavras, presidente, que é o terceiro item da apreciação, falar de superávit e déficit orçamentário em um país onde se oscila a receita, nós moramos nos municípios que depende, primeiramente, do recurso tributário que são pagos pelos contribuintes, IPTU, ISSQN, ITBI, enfim, essas receitas, mas dependemos principalmente do Estado, com o repasse do ICMS, e depende do governo federal. São Simão ainda é beneficiado de ter um repasse de ICMS aí que realmente ele supera até mesmo os repasses do governo federal. Mas todos os municípios brasileiros, 5.570 municípios brasileiros, são dependentes. Só que há oscilação. Nós temos exemplo clássico agora no ano de 2020, aí com essa pandemia. Esperava-se uma expectativa de receita que viria, mas com certeza a receita de todos os municípios caíram. E o governo que entra, ele se compromete com aquelas despesas, folha de pagamento, pagamento de médicos, medicamento, combustível, manutenção de estradas, as despesas estão compromissadas, mas a receita oscila. E os orçamentos que são feitos, eu até parece que vi a leitura do orçamento já para 2021, ele é feito quase que um ano antes do início do exercício. Eu sou orçamentista público já há mais de 30 anos, que eu mexo somente com planejamento público. Ao longo de toda a carreira, já devo ter feito aí mais de centenas ou milhares de orçamentos pelo Brasil afora.
Nós nunca acertamos um valor exato daquele valor que é previsto para receita ou fixado para despesa, que ele realmente seja executado no exercício seguinte. Há essas dificuldades. Agora, por exemplo, para levar em consideração que por isso motiva a rejeição das contas, no caso em apreço, é preciso de saber, bom, das despesas que foram empenhadas, porque apontou aqui um déficit, ou seja, a despesa foi maior do que a receita. Mas dessas despesas que estão empenhadas, com a mesma analogia em relação aos restos a pagar, quanto delas realmente foram efetivadas? Isso não foi apontado. Então, assim, trazer isso à baila de julgamento, sem verificar detalhes do que está acontecendo, esmiuçar a despesa, aí realmente descumpre-se um dos preceitos maiores da Constituição Federal, que é o direito do próprio gestor apresentar essas explanações. Então, dessa forma, senhor presidente, agradeço pela oportunidade. Caso não tenha ficado claro, me coloco à disposição aí para mais esclarecimentos e agradeço vocês aí pela oitiva. Obrigado, doutor Valdir. Senhor secretário, tem mais um orador? O orador, não sei se o ex-gestor da primeira palavra, ele tinha insistido. A palavra está aberta ao ex-prefeito orador, senhor Marcinho. Quero mais uma vez cumprimentá-los a todos vocês, que acho que já cumprimentei a todos, né, aqui na chegada, né, todos vocês que aqui também participam dessa reunião. Eu já tive a oportunidade aqui na comissão de esclarecer também, né, de colocar o meu posicionamento, né, e especialmente agora com as explicações técnicas, né, do contador, né, doutor Valdir, que é especialista nesse assunto, né, eu acho que clareou bem, penso eu que está muito claro para todos vocês, né, mas eu queria até me dirigir mais, digamos aqui, aos leigos, né, assim, às demais pessoas que às vezes não têm conhecimento técnico disso. Nesse procedimento não há dolo. O que é dolo? Dolo é má-fé. Dolo é aquilo que é uma ferramenta que se usa para praticar malfeitos, né? Não existe dolo, não existe uma única acusação de desvio de dinheiro, não existe nenhuma acusação de corrupção, não existe nada disso. Simplesmente meras formalidades, né, que são colocadas, inclusive, num contexto em que me perdoem se eu cometer aqui alguma indelicadeza com alguém, mas num contexto que por exemplo, eu faço essa pergunta, por que trazer esse balanço está aí desde 2004, né? Ele não tem nenhum problema criminal, né? Por que trazer, por que não trouxe isso antes? Por que esperar no período eleitoral para trazer um processo? Isso é para bagunçar, isso é para desprestigiar. Eu não estou pleiteando, eu não sou candidato a nada, né? Sou candidato apenas a descansar, né? Já fiz aqui acho que o meu trabalho que eu me propus a fazer. Talvez um erro que eu tenha cometido na vida foi ter transformado São Simão num município riquíssimo no Brasil. Talvez esse tenha sido um erro. Talvez isso despertou, né, a inveja, a ira de muitas pessoas que às vezes não têm competência para isso. Esse foi um trabalho que eu fiz exclusivamente, praticamente sozinho. O vereador Leopoldo, que começou a trabalhar comigo já depois que eu já estava bem longe nesse processo, né, mas andou me acompanhando, é testemunha de muitos desses passos, né, e outros vereadores também daquela época, né. Então, eu não sei, às vezes eu me pergunto, esse será que tenha sido o meu defeito? Transformar o município num município rico, né? Eu não fiquei rico, todo mundo me conhece, né? Mas o município ficou rico, está aí, né? Quantos prefeitos já passaram?
o dinheiro que eu busquei para São Simão e garanti para São Simão está aí servindo para todos os demais prefeitos que passaram depois de mim, né? Então, essa é a explicação que eu gostaria de dar e a forma que eu gostaria de pedir aos vereadores que façam aí uma avaliação, né, levando em consideração o meu trabalho, né? Será que o trabalho que eu fiz para São Simão hoje vai manchar o meu currículo com me permitam dizer, uma bobagem, uma interpretação equivocada do Tribunal de Contas, né? O contador já demonstrou claramente isso. Então fica aí, né, o meu apelo para que os vereadores possam analisar isso à luz de outros interesses que não os político-eleitorais. Tá bom? Agradeço a vocês e aqueles que puderem aprovar esse meu pedido, né, aprovando esse meu balanço. Tá bom? Muito obrigado. O parecer exarado pela Comissão Finanças e Orçamento continua em discussão. Com a palavra, vereador Quebinha. Bom dia a todos os presentes, nobres pares, bom dia aos presentes aqui na plateia, bom dia aos ouvintes da Rádio Formato, bom dia a todos que acompanham aí pelas redes sociais que a Câmara dispõe, que está acompanhando essa sessão. Como em outra ocasião, eu vim aqui justificar meu voto, minha posição perante esse julgamento, pelo seguinte: acompanhei atentamente as explicações do contador na comissão, acompanhei aqui hoje, acompanhei o processo, tive a curiosidade de ir mais a fundo e deparamos com o seguinte: como lá na educação 24.95 a lei exige os 25% da aplicação. No universo de 6 milhões que foram aplicados mensais, o que 11 mil reais por mês comprometeu na educação de São Simão? Ela ia melhorar muito mais ou ela piorou muito mais? No universo de 6 milhões por mês aplicado, 11 mil eu tenho certeza que não comprometeu a educação. Inclusive, a educação de São Simão é referência. Vamos supor que esses 11 mil reais fossem aplicados na merenda. Uma Coca-Cola dia de sexta-feira. O que isso comprometeu? Tem há anos que a merenda de São Simão é a melhor do país em todos os gestores. No caso da Fundação Hospitalar, eu tive a curiosidade. A educação, os índices aplicados têm que ser 15%. Se aplicou 14,90%. Fora a Fundação Hospitalar, que na época a Fundação Hospitalar era um CNPJ e a Secretaria de Saúde era outro CNPJ. Somando o que se gasta no hospital, que era a fundação, e somando o que se gastava na Secretaria de Saúde e casa de apoio, que pode ser jogada na saúde, aplicou-se 22%, 23%, muito mais do que os 15%. Então, o meu posicionamento, eu justifico, peço aos pares, atenção. Eu acredito que a gente aqui não é lugar, é como se diz, não há dolo, não há má fé, não houve enriquecimento ilícito, não houve desvio de recursos. O tribunal não está falando nada disso. E já que o tribunal dá essa prerrogativa para a gente analisar, como se diz, a realidade, porque o tribunal é técnico e a realidade aqui é a gente que sabe. Então, esse é meu posicionamento diante desse processo. Bom dia a todos. A palavra será franca. O parecer pela comissão está em discussão. Os vereadores que aprovam permanecer sentados, quem discordar que manifeste pé.
É. Aprovado. Com voto contra de Jane Vilarim, Fábio Capanema, Leopoldo, Quebinha, Baiano, Rudigero. Hã? Só, por favor, faz a contagem, por favor. São 7 vereadores. É. Foi aprovado, com voto contra de Jane Vilarinha, Fábio Capanema, Leopoldo, Quebinha, Baiano, Ludiger Neto e doutora Cristiana. As matérias, então, da ordem do dia estão esgotadas. É porque não... Senhor presidente, nobres vereadores, a pauta da ordem do dia está esgotada. Podemos ir direto às explicações pessoais. Agora o outro projeto. O parecer da comissão é esse que eu li é o parecer, não tem projeto. É esse parecer que o presidente colocou em votação. O parecer exerado pela Comissão de Finanças e Orçamento foi votado aqui hoje e foi o parecer do Tribunal de Contas foi aprovado. O parecer da comissão foi aprovado. Correto. Não, peraí. É que nós votamos aqui, peraí, gente. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leopoldo. Senhor presidente, nobres pares, presentes aqui no plenário. Senhor presidente, hoje está aqui em votação, senhor presidente, hoje está aqui em votação um relatório importante que a gente tem que estar entendendo o que realmente aconteceu e ele foi votado. Então, assim, eu quero entender como que ficou e quero que o senhor deixe claro em relação à votação. Teve aqui quantos votos favoráveis e quantos votos contra para manter essa votação ou voltar à votação, senhor presidente. O parecer da comissão, nós votamos aqui o parecer da comissão, correto? Correto, senhor secretário? Correto, o parecer, eu saí aqui. 7 votos contrários ao parecer, 4 votos favoráveis. Se não atingir o necessário, não importa. Foi reprovado. Senhor secretário, por favor, palavra com a senhora. Então, ficou o parecer colocado em discussão e votação, ele foi reprovado. Foi isso, doutora Zeile? Por 7 votos. 7 votos a 4. Sim. Isso. Então, podemos ir direto às explicações pessoais dessa sessão. A palavra está franca aos senhores vereadores.
Não teve vista, estou pedido de vista. Ninguém pediu. Não, teve pedido de vista não. Tá certinho. Tá certinho. Adriano, deixa eu te falar. Ele compareceu continua aprovado pela comissão. A reprovação não atingiu a maioria dos votos. A maioria absoluta. Justamente. Aí, contra o comparecer, tem que ter maioria absoluta. São 8 votos. Justamente. A comissão continua aprovada aqui. Foi aprovado. Precisava de 8 votos para ser reprovado. Isso aí. Está correto. A palavra está franca aos senhores vereadores. Nada mais a ser tratado, invocando a proteção de Deus, declara fechado, encerrado os trabalhos da sessão de hoje. Muito bem. Aos amigos ouvintes da Rádio Formato FM, nesse momento vamos encerrando o segundo dia de sessões. Amanhã, nesse mesmo horário, 9 horas da manhã, o terceiro dia de sessões da Câmara Municipal dos Vereadores do município de São Simão. Segue aí a programação da Formato FM.